Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. O que conecta IA, câncer e computação quântica? Parecem mundos totalmente diferentes, né? Mas a resposta, olha, é surpreendentemente simples. Controle. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos olhar para 4 avanços científicos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Só que, no fundo, todos eles são sobre a mesma coisa. A gente está dando um salto gigantesco na nossa capacidade de controlar, com uma precisão absurda, os tijolinhos que constroem o nosso mundo. Estou falando de células, moléculas, até os próprios átomos. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, nossa primeira parada é no mundo da biotecnologia. Tem uma startup aí, a IA OrganoBio, que está dando o que falar. Eles acabaram de levantar 2 milhões de dólares. E para quê? Para resolver um dos maiores, se não o maior, gargalo da medicina moderna. E a arma deles para isso é uma plataforma de inteligência artificial chamada CellForge. 100 mil dólares. Esse é o custo que uma terapia celular super avançada pode chegar, por paciente. Pensa naquelas terapias CAR-T que reprogramam o nosso próprio sistema imune para lutar contra o câncer. O preço é esse. E por quê? Porque a fabricação hoje é quase artesanal. É um processo caro, demorado e, pior de tudo, imprevisível. A gente simplesmente ainda não conseguiu dominar esse processo biológico em escala industrial. E é aí, nesse ponto exato, que a OrganBio entra em cena. A missão dos caras é bem clara. Eles querem transformar a criação de células humanas em algo tão confiável, tão escalável quanto, sei lá, fabricar um microchip. O nome que eles dão para isso? Biologia programável. É um conceito poderoso. E essa aqui é a ferramenta deles para fazer isso acontecer, a CellForge. O que ela faz? Basicamente usa a IA para ficar de olho e ajustar tudo em tempo real. As condições de cultivo, sabe? Ela vai aprendendo a guiar as células-tronco exatamente para o caminho certo. A palavra-chave aqui é previsibilidade. A plataforma basicamente elimina a sorte, a variabilidade dessa equação biológica. E olha, o mercado está pedindo isso aos gritos. O principal investidor deles resumiu bem. A indústria farmacêutica precisa, e precisa para ontem, de modelos que sejam mais humanos, mais relevantes, para prever o que vai funcionar na clínica. Imagina só, conseguir prever se um remédio vai dar certo antes de gastar milhões em testes com pessoas? Isso é o santo grau da indústria. E é exatamente essa a promessa da CellForge. E vamos ser claros, isso aqui não é um nicho de mercado, não. O mercado de IA aplicada à indústria farmacêutica tem uma projeção de crescimento absurda. A previsão é de um salto para quase 16 bilhões e meio de dólares até 2034. Então a OrganBio não está só inovando, ela está se posicionando na crista de uma onda tecnológica e financeira que é simplesmente gigantesca. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Ok, a gente acabou de ver uma IA que programa células. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar de células que são programadas por algo que já mora dentro da gente. Pois é, uma pesquisa novinha em folha descobriu que as bactérias do nosso intestino têm uma espécie de interruptor molecular, um botão de liga e desliga para o crescimento das nossas próprias células. É impressionante. E o mais legal é que o mecanismo é até que simples de entender. Pensa num cabo de guerra, só que em nível molecular. De um lado, puxando, tem uma molécula chamada PreQ1. O trabalho dela é frear o crescimento das células. Do outro lado, puxando com tudo, tem a Q1, que faz o contrário, acelera. São duas forças opostas, ambas produzidas por bactérias, e elas estão ali controlando um processo que é fundamental para a nossa vida. E não pense que o efeito disso é pequeno, não, é bem drástico. Os pesquisadores viram que a molécula PreQ1, aquela que freia, simplesmente parou a multiplicação das células dendríticas. E o que são essas células? Pensa nelas como as sentinelas do nosso sistema de defesa. São elas que dão o primeiro alarme contra invasores ou até contra tumores. Então, se a gente consegue controlar essas células, a gente está controlando o próprio começo da resposta imune do corpo. O próprio líder da pesquisa, o professor Tao Pan, resumiu bem o tamanho da coisa.
Ele disse que é notável ver como a química de uma bactéria consegue reprogramar processos fundamentais dentro das nossas células. Isso muda tudo. Mostra que o nosso microbioma, aquele conjunto de bactérias que vive com a gente, não é só um passageiro no nosso corpo. Ele é um copiloto. Está ali no comando junto com a gente. E as implicações futuras disso são enormes. A gente já pode começar a imaginar, por exemplo, usar a PreQ1 como uma terapia para frear o crescimento de tumores. Ou o contrário, em doenças autoimunes, onde o sistema de defesa está atacando o próprio corpo, talvez a gente possa usar essas moléculas para dar uma acalmada nas coisas. O que se abre aqui é uma fronteira inteiramente nova de tratamento. Tudo via microbioma. Beleza, do controle dentro do nosso corpo, vamos agora para o controle daquilo que entra no nosso corpo. Essa próxima história é quase um trabalho de detetive biológico. Descobriram o segredo de por que algumas plantas, tipo as abóboras, acabam virando uma espécie de esponja de poluentes tóxicos que estão no solo. E o mecanismo por trás disso é fascinante. Funciona assim: existe uma proteína específica na abóbora que tem uma espécie de etiqueta molecular. Essa etiqueta manda a proteína para fora da célula, direto para a seiva da planta. E lá, ela age como um táxi. Ela se gruda nas toxinas do solo e leva essa carga direto para o fruto, aquele que a gente come. É um sistema de entrega de veneno super eficiente, né? Mas essa descoberta tem dois lados, uma moeda de duas faces. Por um lado, pensando em segurança alimentar, a gente pode simplesmente modificar ou remover essa etiqueta para criar plantas mais seguras que não acumulam toxinas. Mas, por outro lado, a gente pode fazer o oposto, otimizar esse sistema para criar superplantas que são verdadeiras faxineiras de solos contaminados. É uma técnica conhecida como fitorremediação. Genial, né? Agora, vamos sair um pouco da biologia e pular para a física fundamental. Porque um desafio de 60 anos, foi finalmente resolvido. E essa solução cria uma ponte, uma conexão crucial entre a computação que a gente usa todo dia e a computação quântica do futuro. Vamos falar do germânio. Esse material é um dos pilares da indústria de chips, de semicondutores. E desde 1964, os cientistas tinham um sonho: transformar o germânio em um supercondutor, ou seja, fazer ele conduzir eletricidade sem nenhuma resistência. E agora, finalmente, eles conseguiram. Isso não é só um passinho à frente, é resolver um problema histórico da física. E qual foi o segredo? A chave foi a precisão. Todas as tentativas anteriores falharam por causa de pequenas imperfeições, coisas minúsculas, em escala atômica mesmo. A técnica que resolveu isso se chama epitaxia por feixe molecular. Um nome complicado, mas a ideia é construir o material camada por camada, literalmente átomo por átomo. Assim, eles conseguiram encaixar átomos de gálio na estrutura do germânio com um controle que nunca se teve antes. Então, qual é a grande sacada aqui? O ponto central é que esse avanço permite que a gente comece a construir dispositivos quânticos usando um material que a indústria de chips já sabe usar de olhos fechados. Isso basicamente unifica dois mundos: o mundo clássico dos nossos computadores, com silício e germânio, e o mundo estranho da computação quântica. E isso, claro, pode facilitar e muito a fabricação de computadores quânticos em larga escala. E é aqui que todos os pontos se conectam. Vamos recapitular. A gente viu uma IA, a CellForge, programando o destino de células. Vimos moléculas de bactérias ligando e desligando nossos genes. Vimos proteínas com etiquetas funcionando como táxis para toxinas, átomo por átomo. E agora, vimos átomos alinhados com precisão criando um supercondutor. Perceba o padrão? Todas essas histórias são no fundo sobre a mesma coisa: a busca, e agora a conquista, do controle em escalas minúsculas para gerar um impacto gigantesco no nosso mundo. O que nos leva à pergunta final de hoje. A gente tem a biologia se tornando programável, o microbioma se mostrando um painel de controle da nossa própria saúde, e a física quântica começando a falar a mesma língua da nossa tecnologia atual. Diante de tudo isso, qual dessas inovações vai mudar o mundo primeiro? Fica aí a reflexão. Obrigado por assistir ao briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!